Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso querido Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Nessa nossa jornada de mais uma quarta-feira, eu vou começar de uma forma diferente. Eu começo trazendo para vocês, ou relembrando, dois conceitos. O primeiro deles é o conceito do ego. Ego, se a gente for colocar de uma forma didática, geral, eu diria que seria o lugar onde se reconhece o eu de cada um. Ultimamente a gente tem visto por aí muitos egos feridos, muitos egos melindrados, diversos egos insuflados e cada vez mais se usando esse ego de uma forma errada, principalmente no momento de troca de chavinha aqui nesse nosso planeta. Um outro conceito que eu quero colocar para vocês é o de religião. Religião, se você ainda não tem o conhecimento, dizem que foi trazido pela primeira vez, que quem estreou esse termo foi Santo Agostinho, lá atrás, onde ele puxou do verbo religare esse conceito. Religare chegou à religião, e religião nada mais é que, nesse sentido, seria o ligar de novo a Deus o homem, que aí no conceito católico estava distante da figura do Pai Maior, e aí era preciso distanciá-lo com essa religação do pecado. Isso no conceito católico. Se a gente for trocar em miúdos, a religião seria um meio para nos aperfeiçoarmos, para nos evoluirmos e para que espiritualmente a gente vá crescendo e assim, no real conceito, nós ficássemos à imagem e semelhança da fonte criadora que é Deus. E é daí que vem o conceito imagem e semelhança, e não nos tornarmos da forma como muitos colocam um Deus com a nossa cara, aquele velhinho de barba, de roupa branca, controlando todo o universo. Não. A questão do imagem e semelhança é a questão do aperfeiçoamento, é a questão da busca da perfeição como ser. E aí a gente pauta essa questão. Como buscaríamos isso? Através dessa forma da espiritualidade, e da espiritualidade chegando, se no seu papel correto, via religião. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo, as religiões em diversos locais do mundo, em diversos locais, têm perdido essa essência, tem perdido esse significado do aperfeiçoamento, da evolução. Por quê? Aí eu junto esses dois conceitos. Porque entrou na questão religiosa esse nosso maior inimigo quando vem de forma extremamente errada. Entrou na questão religiosa o ego. Putz, e aí? E aí, assim, me lembra agora uma frase de Jesus que foi muito claro na questão do ego. Ele dizia assim: para você se tornar meu seguidor, para você se tornar meu discípulo, você precisa renunciar de si mesmo. Se não me engano, isso está em Lucas, alguma coisa assim. É claro que aí o mestre estava falando do nosso ego. Então, assim, para você chegar na essência, amigão, joga o teu ego longe, porque nesse ponto ele é um belo de um atrapalhador, eu posso dizer dessa forma. E aí, ainda na mistura desses dois conceitos, infelizmente, nesse nosso chamado ego religioso, principalmente nessas nossas sociedades mais modernas e contemporâneas, as religiões passam a ser isso. Eu estou generalizando, é claro que nós temos que puxar o lado sombrio de todas elas,
E se nós percebemos assim o intuito de cada vez mais buscar a união entre todos, a gente tem visto mais separação e desamor. Toda essa introdução nesses, 5 minutinhos iniciais foi para agora sim emendar o tema da nossa lição de hoje. Se vocês vêm acompanhando o canal do nosso Sercom, nós estamos desenvolvendo as lições do livro Pão Nosso. O Pão Nosso, livro criado a 4 mãos, 2 naquele momento invisíveis, da grande dupla Chico Xavier e Emmanuel. E especificamente nessa lição de número 138 tem como tema Vejamos Isso. E aí ela é muito bem ilustrada por um trecho do grande Paulo de Tarso, que diz assim numa colinha simples: porque Cristo não me enviou aqui para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça em vão. Essa está na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. Essa frase muito bem se explica, eu tentando colocar um pouco todo esse preâmbulo que foi falado. O que ele basicamente quer dizer é que, e claro, eu vou jogar aqui em linhas conceituais, porque, primeiro eu não tenho quantum suficiente para chegar à energia de Paulo de Tarso hoje, para incorporá-lo aqui e colocar, mas sendo muito metafórico, como Jesus e seus prepostos eram, como toda a linha espiritualista é. Eu posso colocar assim: hoje muitas pessoas bradam com o ego ali em cima, com aquela ideia de tentar vencer, não só no debate, mas na truculência, aquela questão de que o meu time é o melhor, o meu viés ideológico é melhor, o meu político de estimação, ele é melhor por isso, aquilo, e as brigas começam a sair do campo intelectual e virar violência. O meu ritmo de exercício de vida, de acordar cedo e mostrar o meu bíceps na internet, é mais correto do que o seu, de querer descansar pela manhã. O meu jeito de me alimentar. E as pessoas a partir daí começam a se digladiar e buscar dos mais diversos argumentos, às vezes possivelmente inteligentes, outras vezes extremamente furados, para defender o seu lado ou o seu outro, como se de repente existisse um clube de milhagem e a partir do momento que eles se achassem vencedores de uma possível discussão, iriam proclamar aí o seu prêmio para ser retirado. Poxa, olha, eu consegui fazer alguém detestar a política que está sendo feita hoje em dia, então por isso tenho o direito de retirar um forninho elétrico neste clube de milhagem. Gente, a gente sabe que não é dessa forma que se vê, e mesmo assim caminhamos para uma sociedade de ódio baseada no ego e na sua vontade de estar certo em toda e qualquer forma. Eu citei time, viés político, viés de candidato, viés de forma de viver, de se alimentar e tudo mais. Mas o que está em pauta aqui é a questão religiosa. Vocês lembram que eu citei há alguns minutos atrás a real essência, a real conceituação da religião. Mas hoje em dia, para trazer muito cerne aqui da questão dessa lição, nós buscamos e nos enchemos de paixões em defender que a nossa crença, nossa forma de crer é a mais certa em relação a toda e qualquer outra.
E a partir daí, para o nosso próximo, se o nariz está entortado num dia, se alguma coisa está acontecendo de errado num outro, nós entendemos que a nossa forma de fé é a mais certa para essa pessoa que não está legal. A gente começa a bater muito forte na questão de que eu tenho certeza, se essa pessoa encontrar Jesus, Buda, Confúcio, o meu orixá maior, Deus ou o Messias que ainda virá, Maomé ou o que for, eu tenho certeza que é por aí que ela vai atingir assim o seu estado maior de elevação. O fato que a lição nos mostra hoje é justamente esse, gente. Nós podemos estar certos de que nossa fé vai ao alcance exatamente do que a pessoa ali precisa. Não que não seja, de repente, louvável apresentar a sua forma de crer, ou então convidar ela para ir até um dia completo num centro espírita, num centro de umbanda, na missa católica, no culto neopentecostal, nas diversas formas de conexão de um templo budista, enfim. Não que não seja louvável levar uma pessoa a conhecer uma forma de espiritualidade que possa vir a transformar a vida dela naquele momento. Que seja uma sessão terapêutica, uma linha de terapia mais convencional, ou de repente uma terapia holística, que hoje em dia, inclusive as linhas espiritualistas atuais colocam como uma das grandes profissões do futuro, você unir saúde física, mental e espiritual. Mas a grande questão que a lição trazida por Chico Emmanuel coloca é que no final cada um vai ter a sua verdade para aquele momento. Cada um tem a sua verdade naquele momento. Ou mais ainda, cada um está preparado para receber aquele tipo de conexão naquele momento. Muitas das vezes, a gente tão imbuído em querer ajudar não percebe que talvez a solução não está na nossa forma de crer, na nossa religião, e sim na religião, na forma de conexão e ligação de cada um. Essa é a verdade. Às vezes, a pessoa não está preparada para entender certas questões e isso não é errado. Um grande exemplo é entender que nós, espiritualistas, eu como universalista espiritual, muitas vezes vai ser difícil tentar transmitir questões como cidades espirituais como o nosso lar, que há 70 anos atrás era completamente futurista e tecnológica. Imagina hoje como ela não está. Explicar o próprio conceito da reencarnação, o conceito do implante através de espíritos mais infelizes para conosco. Isso, gente, para algumas pessoas, é muito difícil. Às vezes o conceito de Deus é muito difícil de se atingir. Esse fundo musical que vocês estão escutando, por exemplo, é um estudo feito para atingir a nossa glândula pineal e, através dela, expandir o nosso lado espiritual. Isso, assim como vidas passadas e reencarnação, já tem sido estudado pela ciência, mas muitas pessoas, primeiro por convicções mais radicais, mas outras por ainda não estarem preparadas para esse momento, para entender todas essas questões, seguem de uma outra forma. Eu tenho uma amiga que ela já me disse: Rodrigo,
eu até entendo que essas coisas possam existir, mas para o meu momento sou eu e minha ligação com Deus, eu e Deus, e tá ótimo assim. Nos trabalhos voluntários que eu venho fazendo já há algum tempo, ali existem pessoas que não acreditam em um Deus, são ateus, e são pessoas extremamente caridosas, são pessoas amorosas, e são pessoas que, mesmo não tendo a ideia de uma fonte criadora, ou não acreditando em mestres como Jesus, como Buda, como Confúcio, como todos esses avatares que aqui estiveram, são pessoas que se doam com amor ao próximo, na prática de fazer o bem. São pessoas que buscam constantemente conhecimento e o autoconhecimento e se elevam muito mais que aqueles que vivem dentro das igrejas, não perdem suas missas, suas comunhões, seus rituais, ou estão nos seus cultos, ou estão ali tirando o demônio do corpo de outros fiéis, ou passam o tempo dentro do centro espírita, trabalhando sua mediunidade e lendo diversos livros e tudo mais. Mas são pessoas que praticam o que para mim é o grande tripé da evolução: autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. No final, o que a lição 138 nos traz à tona é que entender que o faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tem muito a ver nesse processo. E mais do que você ser aquela pessoa que se diz religiosa, Carolinha, ou o que seja, a tua maior conexão é a íntima. A tua maior questão não é explorar, exteriorizar e exacerbar a tua fé religiosa para angariar fiéis. E sim, quais são as suas práticas? Quais são as suas ações? Quais são os seus exemplos para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que são próximos e principalmente para você mesmo, para você mesma, na sua busca evolutiva? É esse o exemplo que o Mestre quer que a gente, e principalmente Paulo de Tarso, disse. Que mais do que a gente gerar conhecimento teórico das doutrinas que nós defendemos, que nós possamos efetivamente agir para o bem, sem rótulos, sem time, sem carimbo, sem cor, sem máscara, sem nada disso. Não só pelo próximo, mas principalmente por todos nós. Então eu desejo a vocês, sem bandeira, sem religião, na fé e na preparação espiritual que você quiser atingir, mas que você busque totalmente essa elevação, essa conexão com o que é superior, através das boas ações, das suas boas práticas e do conhecer-se. Assim, não interessa que vibração religiosa você se busque mais. Até a hora que nós voltemos ali na primitividade do nosso ser, quando o que éramos recém-trazidos aqui, com uma nova consciência ainda não desperta e mais abertos aos nossos irmãos de orbes mais felizes, nós tínhamos a nossa própria forma de conexão. A partir do momento que nós transformamos essa conexão direta em simbolismos, na vela, no cajado mágico, na pirâmide, na coroa, no colar,
etc, 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 até nos dividirmos em religiões, vários deuses, um Deus, esse Deus que chega de uma forma punitiva, de se temer, esse que chega por amor e que traz o filho, e que o filho é exemplo disso, daí o outro que vem do Oriente, que traz uma nova visão, e aí eu prefiro esse, você prefere aquele, e nós passamos a ser, entre aspas, adversários, porque não acreditamos no que o outro fala. Um momento eu espero de verdade que voltemos a ser um só voltados a uma coisa que não só Jesus falou, mas vários falaram. Ame o seu próximo, ame a ti mesmo, vá em busca do aperfeiçoamento de encontro a uma fonte criadora. Pense muito no teu íntimo, e aí a gente chega lá. Um beijo grande para vocês e fiquem com as ótimas vibrações sempre. Até a próxima.